Quando Deus andou sobre a terra, de Rick Joyner. Capítulo 3. Parte 3. Simão e André estavam cansados. Eles haviam pescado a noite toda sem pegar o suficiente sequer para o café da manhã. André estava extremamente cansado de ouvir Simão reclamar e repreendê-lo por acreditar que Jesus era o Messias. No entanto, André admitiu que também começava a ter dúvidas. Parecia que Jesus não voltaria para ele como havia prometido. Agora já se passavam muitas semanas, e Jesus não apenas demorava, mas também não havia notícias suas. Depois das grandes expectativas que surgiram com Batista, agora parecia haver uma grande nuvem de depressão em toda a terra. Não só os céus estavam escurecidos por nuvens há dias, mas grandes tempestades haviam açoitado a região como um flagelo. Era quase como se Jeová os tivesse abandonado por completo e estivesse lançado a sua ira sobre eles. André agora sentia que a escuridão em seu coração era tão grande quanto a escuridão sobre a terra. Parecia que Jesus tinha acabado de desaparecer. A discussão entre os dois irmãos sobre o trabalho que precisava ser feito para recuperar o barco aumentava. Foi quando ouviram um grande escarcéu vindo da cidade. Os dois pararam para olhar quando o barulho se intensificou e claramente vinha em sua direção. Parecia uma festa de casamento, mas era muito cedo para isso. Quando um menino chegou, eles clamaram: "O que é isso, rapaz?" "Um grande profeta chegou até nós, aquele que cura os enfermos." Simão e André se entreolharam. "Finalmente!" Simão perguntou: "O que ele quer dizer com aquele que cura os enfermos?" "Eu não sei. Acho que estamos fora há tanto tempo que perdemos as notícias que os outros ouviram. Mas pelo menos ele veio. Deve ser Jesus." Naquele momento, toda a multidão chegou na esquina com Jesus à frente. Sem hesitar, aproximou-se de André e Simão. Entrou no barco e pediu que fossem embora. Simão hesitou, fez uma careta, mas prosseguiu. Eles ainda não haviam ido tão longe quando Jesus levantou a mão para que parassem. Ele então começou a falar com a multidão, que já havia se espalhado por todo o cais e parecia preencher todos os lugares disponíveis. Simão ficou maravilhado, mas, contrário à maioria, nunca se deixava levar por profetas que prometiam libertação para depois não conseguirem resgatá-los. Enquanto Jesus ensinava as pessoas, André e Simão sentaram-se na polpa e observaram. Simão foi obrigado a admirar o modo com que suas palavras fluíam como uma brisa suave sobre a grande multidão. Jesus os tranquilizava e lhes dava esperança. Ele falava sobre Deus como sendo um amigo íntimo do povo. Ele tornou Deus pessoal. Ele os fez sentir como se Deus estivesse ali com eles. Após cerca de 1 hora, Jesus disse às pessoas que fossem às suas casas para terem comunhão e descansarem. Eles não queriam, mas começaram a partir. Havia tanta alegria que Simão se perguntou se ele já havia visto um grupo de pessoas tão feliz. Meia dúzia de músicas irrompeu de diferentes grupos enquanto caminhavam, e do barco tudo parecia uma grande sinfonia. Simão e André ficaram atônitos quando o Senhor se voltou para eles. "Vão para águas profundas e joguem suas redes." Depois de um momento, Simão respondeu: "Senhor, nós pescamos a noite toda e não pegamos coisa alguma." Jesus não disse nada. Finalmente, depois de alguns minutos, Simão propôs:
Ao seu comando, tentaremos novamente. Certo, aqui está bom, disse Jesus após terem remado um pouco. André e Simão jogaram suas redes. Simão ficou aborrecido, pois sabia que nunca havia pescado nada naquele lugar. No entanto, assim que suas redes tocaram a água, foram preenchidas com mais peixes do que jamais haviam apanhado antes. Logo as redes começaram a rasgar. Vendo seus vizinhos por perto, Simão acenou para que viessem ajudar. Jesus assistia enquanto eles enchiam os 2 barcos com uma quantidade tão grande de peixes que estavam prestes a afundar. Quando terminaram, Simão e André se sentaram e olharam para Jesus. Simão lembrou-se do que havia dito a André quando ele lhe disse que Jesus era o Messias. Simão ridicularizou, dizendo estar feliz com a vinda do Messias, que agora poderia lhes dizer onde estavam os peixes. Simão sabia que, de alguma maneira, Jesus sabia desse episódio. Certamente este era o grande profeta. André se lembrava da mesma conversa e de como haviam dito que isso seria esperar muito do Messias, pois somente Deus seria capaz de tal feito. Ele pensou sobre o que Batista havia anunciado a seu respeito, como nem mesmo ele era digno de desatar suas sandálias. André e Simão contemplaram a enorme quantidade de peixes e depois se entreolharam. Perceberam que os outros barcos também lutavam para puxar suas redes. Eles então olharam para Jesus, que também estava olhando para eles. Um grande medo tomou conta de Simão, que então caiu de joelhos. Por favor, mestre, afaste-se de mim. Eu sou um homem pecador. Não sou digno de você estar no meu barco. Eu não estou aqui porque você é digno, respondeu Jesus. Mas estou aqui por André e por você. Você virá conosco? Simão começou a chorar incontrolavelmente. André o abraçou e virou-se para Jesus. Não podemos entender por que você nos quer, mas nós 2 iremos. Continua.